Prepare a sua pipoca que vai começar. Hoje vamos falar de cinema, vamos falar do Cine Center, que fica em anexo ao Machado Supercenter. E por ali também tem um espaço de lazer muito agradável, com várias empresas, o comércio girando ali, né? Movimentando lazer na nossa cidade também. Bem, e hoje nós estamos aproveitando e recebendo aqui o Nilson Passos, ele que é o gerente do cinema e também é o gerente geral dessa praça de alimentação que fica ali no Machado Supercenter. Nilson, seja muito bem-vindo aqui no podcast da CDL. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Fazendo parte desse podcast. É bacana a gente passar algumas informações sobre a nossa praça de alimentação, como que funciona o cinema, né? Às vezes as pessoas têm bastante curiosidade, né? De como que funciona, né? Os horários diferenciados, como que a gente faz para rodar esse filme, né? Então, isso é bacana. Projetos sociais que vocês levam a comunidade até lá. Isso, nós desenvolvemos alguns projetos sociais, né, para trazer essa cultura, né, levar as crianças hoje para dentro do cinema, um trabalho bem diferenciado, um trabalho totalmente assim voluntário, que a gente trabalha de uma forma diferenciada mesmo. O lado social também que existe lá, né? Hoje nós frisa bastante isso, né? A gente temos algumas situações, né, que envolve alguns poderes, mas o nosso não, o nosso é privado mesmo, é o Grupo Machado que faz todo esse trabalho. Nilson, já são quantos anos que você está no grupo? Olha, no Grupo Machado completou 26 anos. Nossa, 26 anos é história, então, assim, hein? todo mundo que passou pelaquela praça de alimentação ali já deve uma hora ou outra ter visto eu lá, né? A praça de alimentação hoje ela tem 17 anos, né? Desde antes da pandemia lá, na época da pandemia, né, nós tivemos que fechar e com isso veio algumas melhorias, né? Muitos investimentos foram feitos naquele período, né? Sim, foi um período assim bem crítico, né? Principalmente para nós que mexia com aquele tipo de negócio, né? De lanchonete e tudo, mas de uma certa forma nos ajudou para que nós melhorássemos o ambiente. Hoje, um ambiente bem climatizado, totalmente diferenciado. Né? E amplo, com lazer, tem desde ali as opções para as crianças brincar. Então, o pai e a mãe, às vezes, vai saborear ali algo na praça de alimentação. Tem um espaço para as crianças se divertirem também. Tem um cinema. Enfim, é um espaço bem bacana mesmo, com tudo que a pessoa procura ali de lazer, né? Isso, hoje na praça de alimentação nós temos o Girafas, tem o San Sushi, tem o Lanche Grego, de Itália Pizzaria, de Itália Bar, de Itália Restaurante, aí nós tem a linha de sobremesa que é a Cristal Sorvetes, né? O cinema, né? E assim, tudo junto do mercado, né? Então, às vezes as pessoas vão lá e falam assim, não, eu quero ir fazer uma compra ali enquanto a esposa está fazendo a compra, né? O maridão pode tomar um chopp ali na praça, né? Que tem os garçons, o espaço bacana, as crianças podem se divertir lá das 10 horas da manhã, que é o horário que a gente abre, até 11 horas da noite, né? Funciona toda a praça de alimentação. E aí depois já fecha tudo, já fecha a parte do estacionamento, já fecha o mercado, já fecha tudo por ali, né? Isso, e uma vantagem, né? Essa época de chuva agora, então nós temos estacionamento coberto. Então isso ajuda bastante as pessoas. Eu não quero, vou lá só beber. Nós temos o ponto de Uber bem na porta, né? Para facilitar isso também. E Nilson, sabe que ali é bem interessante? Bom, já é outra área, né? Mas ali envolve desde toda essa parte da praça de alimentação que a gente está falando, o cinema, o mercado, né, que é onde as pessoas vão, um fluxo muito grande de pessoas, e ainda, mesmo ali naquele espaço também comporta lojas, né, como a gente vê, tem de eletrodoméstico, tem loja de roupa, tem o banco, tem tanta opção ali em um único lugar, né? Quando a gente falou de estacionamento, já me veio à mente, a pessoa pode deixar o carro ali e aproveitar tudo o que é oferecido no local, né? Hoje nós temos um mini shopping, né? Exatamente, ali dentro. Porque desde de salão de cabeleireiro, né? Banco, farmácia, lojas de roupa, lojas de joias, né? Tudo isso a gente tem ali para o cliente chegar e se sentir bem à vontade, né? De acordo com a cidade foi crescendo, então nós ficou mais no meio, mas antes, quando era mais retirado, né? Então aquilo ali a gente atendia gente que passava na BR o tempo inteiro, né? Então assim, é uma coisa bem ampla mesmo para atender de uma forma legal.
todo mundo chegue e se sinta bem confortável, né, no nosso ambiente. Bem, e essa região da cidade também cresceu bastante, né, Nilson? Cresceu e está crescendo, né? Agora, né, com essas obras novas aí, logo, logo um viaduto ali na frente, porque Sim. o acesso está muito difícil, né, por esses dias agora, mas logo, logo, né, nós vai ter de novo algo diferenciado que vai trazer o cliente com facilidade a mais para dentro do nosso ambiente. Com certeza. Nilson, vamos falar então do cinema, aproveitando que você disse desse período de pandemia, o cinema logo quando ele, pouco tempo depois que inaugurou lá o Machado Supercenter, o Cine Center também, alguns anos depois ele já chegou, se instalou ali também, né? Isso, o cinema, desde, né, da abertura do Machado Supercenter há 17 anos atrás, foi montado o cinema junto, né? Só ele veio junto, então? Isso, junto. Ele começou ali, mas não era do Grupo Machado, né? Ah, sim. Era de terceiros e, né, o Grupo Machado adquiriu isso e ficou mais fácil para nós conseguir trabalhar, né? Até porque ali dentro da praça de alimentação, antigamente, se não tivesse mais de 20 clientes, eles não rodavam o filme. Então, existia essa dificuldade. Às vezes, né, as pessoas ficavam numa mesa e na outra. Oi, você quer assistir um filme? Quer assistir um filme? Para, né, dar uma lotação bacana para poder rodar o filme. Sim. Né? Mas depois disso, não. A gente fez um trabalho diferenciado. Né? O cinema mudou muito. Né? Nós veio com essa era mais digital. Né? Então, tudo ficou mais fácil. E hoje a gente roda todos os filmes, todos os horários, independente se tem uma pessoa ou 10 ou 100, que é a capacidade de cada sala, a gente consegue passar os filmes e rodar normal. Olha que interessante, eu sempre tive essa curiosidade. Então, não importa a quantidade de pessoas que está na sala, você tá ali para ser rodado o filme, a pessoa comprou, vai ser rodado, não, né? Não... Isso. Às vezes as pessoas têm muita curiosidade de perguntar assim, mas como que funciona, né, o cinema? Isso. Né? O cinema hoje, antigamente era na fita, né? A gente rodava a fita. Então, depois que mudou tudo isso, nós recebemos hoje os filmes, né? Ele vem via satélite. Então, assim, ele vem, fica carregado na máquina e é liberado pelas empresas, né? Que a gente compra o direito de passar o filme. Então, o filme, às vezes, ele é liberado para nós no dia do lançamento. Olha então, ele só. não fica, não é todas as franquias que liberam o filme e ele fica ali 30, 40 dias na máquina. Então, assim, nós temos hoje uma capacidade, né, de ter em torno de 6 a 7 filmes só em cada máquina. E, Nilson, como que é feita essa escolha dos filmes em cartaz? Então, hoje nós temos, assim, algumas feiras, né? Que eu, inclusive, participei já de 4 feiras, né? Com as das maiores feiras da América Latina de cinema. Então, a gente vai lá e entra em contato. Lá tem todas as distribuidoras, que nós negociamos direto com as distribuidoras, né? Com a Disney, com a Warner, com a Sony. Então, a gente negocia, verifica qual é os filmes que eles têm de lançamento. Normalmente, isso é no mês de maio. Nós temos o Festival de Inverno, que é em Campos do Jordão. Então, lá é passado uma quantidade de filme, né? E escolhido qual que é os filmes que vai para concorrer a Oscar. Esses que a gente precisa trabalhar mais em cima, Você né? tem que estar sempre antenado, Isso, né? tem que estar sempre antenado. E aí, em São Paulo, né, em outubro, nós conseguimos negociar os filmes que vêm para o cinema. É uma variedade de filme muito grande, né? Só que como a nossa capacidade para poder atender, que nós temos só 3 salas, e hoje nós trabalhamos em torno de 10 a 12 empresas, né, fornecedoras de filme, então todos eles que é um horário nobre, então com 3 salas fica meio difícil da gente conseguir. Né? Às vezes o pessoal pergunta, mas e tal filme não vai vir? Talvez porque a gente não conseguiu negociar com eles o valor, né? E dentro do prazo que eles pedem, que todo mundo hoje quer, né, os horários nobres, quer ficar naquele horário das 7 horas, das 9 horas, né? Sim. Então a gente às vezes não consegue. Mas normalmente todos os filmes, né, que têm uma boa aceitação, tudo a gente busca, a gente traz, né? Nós temos um público hoje bem diversificado, então a gente consegue atender, sim, uma grande quantidade aí. E hoje, ação infantil, terror, enfim. Qual que é o estilo de filme que acaba mais atraindo o público hoje em dia aqui na nossa cidade? Lembrando que Sinop também é um polo, porque recebe muita gente que vem aqui para ir no cinema também para fazer compra, né? Sim, às vezes, né, parece que nós está tão longe, né? Mas logo quando acabou a pandemia, foi lançado o filme do Homem-Aranha. E o nosso cinema, o Cine Center,
nós de cinema individual, nós recebemos um certificado de recorde de bilheteria a nível de Brasil. Né? Então, assim, foi uma coisa bem fora da casinha, a quantidade que a gente conseguiu atender, né? Embora o pessoal, assim, os adolescentes de hoje, tudo, eles estão meio distante do cinema, né? O cinema antes ele era tratado de uma forma diferenciada, né? Tudo quanto é coisa que ia fazer estava dentro do cinema, o acesso era, né, bem, às vezes até mais complicado, mas o pessoal tinha uma aceitação maior. Sim. Né? Hoje, por conta do streaming, por conta das plataformas, então o cinema deu uma diminuída nisso. Né? Hoje, para você segurar hoje uma criança lá com 2 horas, né, de filme, tem que ter uma matéria muito boa, senão não fica. E como é que vocês fazem nesse mundo dos negócios, nessa época de streaming? Como que vocês fazem para manter o cinema hoje, Nilson? Olha, não é fácil. Promoção e buscando matérias assim que as pessoas estão procurando os filmes melhores. Filme assertivo, né? O né? filme mais assertivo possível, né? Porque normalmente a gente faz contratos, né, de 30 dias de filme. Né? Então, durante esses 30 dias aí, a gente tem que fazer um bom trabalho para que a população consiga, né, ter uma noção, esse filme vai vir, não vai vir. Então, a gente sempre trabalha, até a própria distribuidora, quando vai lançar um filme, ele solta 30, 40 dias antes, né, alguns comentários para ver o que o pessoal está esperando daquilo. Que interessante. Né? Como assim, eles têm bastante filme, né, que é lançado ali, então eles começam a fazer esse trabalho de uma com a outra, né? Porque aí, a Sony tem um filme bom, a Disney vai lançar tal filme, talvez para uma não atrapalhar a outra, para que as duas consigam aconselhar ali, ganhar, né, uma boa visualização. Então, eles fazem isso, nós trabalhamos em cima para ver a aceitação do público para conseguir lotar as salas. E, Nilson, qual que é o estilo que o pessoal mais procura hoje? Olha, hoje o foco maior é filme infantil. Infantil. Né? Infantil porque, assim, a criança hoje, quando ela vê um filme que ela quer assistir, né, o pai tem que ir junto, então dobra nessa quantidade de público. Mas o filme de terror tem uma aceitação muito grande para nós. Né? O pessoal gosta muito, né? Tem muita gente que tem medo, mas tem uma aceitação muito boa. Referente, assim, a tempos de filme, para você ter uma ideia, às vezes um filme infantil ele chega a passar 40 dias, 45 dias no cinema. O filme de terror já é 20 dias. Nossa. Já é bem reduzido, porque a quantidade de público dele é menor, mas tem uma aceitação muito grande. Embora nós trabalhamos com toda a gama de filme aí, né? Com suspense, com comédia, então vai da época. E, Nilson, até você falando sobre isso, como é que funciona? Vocês têm um período para deixar esse filme lá? Porque eu me recordei do período que estava... Nossa, lembra quando falou de filme da Barbie? Gente, foi um sucesso, todo mundo queria assistir. E aí o pessoal chegava até a perguntar, um dia até minha filha acabou perguntando pro pessoal, falou assim... Gente, como é que eu faço para assistir? Eu não consigo mais comprar, tá lotado, vocês vão estender esse filme. Então, como funciona esse período? Olha, assim, o filme da Barbie, ele foi uma coisa bem exclusiva, né? Como movimentou bastante, né? Movimentou muito, muito o mercado, e não só o mercado nacional, né? Movimentou de uma forma geral. Mas a Barbie também tinha 60 anos, né? Então, 60 anos que todo dia tinha pessoas, né, que estavam vestido um traje diferente ali, né? E o pessoal hoje, eles acompanham muito isso. Então, normalmente tem uns filmes que o pessoal vai caracterizado mesmo, é bacana. A gente sempre dá algum brinde, faz algum trabalho, né, com isso, porque eu acho que é legal. Tinha um espaço para tirar foto também, né? Sim, sempre. Esses filmes, quando eles vêm e a gente tem o material, porque assim, o material vem tudo de fora, né? Vem tudo de São Paulo, alguns materiais vêm da Argentina, vêm de outros, né, lugares. Então, dificulta um pouco, né, essa logística nossa de ter o material quando chega já o filme, né? Sim. Então, às vezes, é muito puxado, é muito pouco tempo para fazer isso. Mas, a maior parte das vezes, a gente consegue ter esses material em mão. E, Nilson, e assim, por exemplo, igual um filme igual esse, né? Da Barbie, que as pessoas queriam muito assistir e estava lotado. Como é que vocês fazem? Tem um período que vocês deixam ou vocês podem estender mais? Enfim, como é que funciona quando é feita a exibição do filme?
Olha, hoje nós trabalhamos assim, nós temos 3 salas, né, com 114 lugares cada sala. E hoje nós temos as vendas online. E os totens que tem em todos os machados, todas as lojas nossas têm um totem do cinema. Então nós trabalhamos com 80% da nossa venda, ela é online. Sim. E o restante a gente vende lá na bilheteria. Né? Então, assim, a gente vai avaliando, porque o filme, quando termina a sessão, é que a gente soma o que deu ali e a gente paga para as distribuidoras, né? Essa lotação. E a gente vai acompanhando. De acordo com o que está a lotação, a gente consegue liberar mais filme em outra sala. Só que tudo isso a gente tem que entrar em contato com eles. Eles têm que liberar o filme para nós ponhar para rodar na máquina, né? Para transmitir. Então não é assim, posso fazer o que eu quero. Tem ainda, Não, né? tem lá as suas regras e eles são bem críticos mesmo, né? Com as regras, até porque é necessário. As vendas online mesmo, né? Se a gente não tiver um certo cuidado com aquilo, uma atenção, ele pode remontar, porque antigamente o cinema você chegava e sentava em qualquer poltrona, né? Hoje não, você compra lá o ingresso do cinema, você chega lá, sua poltrona está reservada para você, né? Essa facilidade hoje que a gente tem de atender online, então quando o filme libera a venda na bilheteria, que essas vendas também, né? A forma de liberação dela é as empresas lá que liberam. Vocês podem começar a vender a partir de tal dia. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas vocês liberou uma sessão, aí acabou, aí agora liberou outra, estava segurando. Não é nós, isso aí é eles mesmos. Então, a gente só transmite aquilo. Né? Então, a gente vai negociando com eles. Olha, a gente tem um público bacana aqui, nós precisamos de rodar mais uma semana esse filme. Normalmente, os contratos são feitos de 30 dias, mas a gente pode prorrogar eles de acordo com o que tá essa movimentação do mercado. Né? E nisso, a gente falou aqui de alguns filmes, né, que você disse, por exemplo, Homem-Aranha também, né? Mas qual foi o filme que ele foi recorde de bilheteria nos últimos tempos? Olha, teve vários filmes assim que teve uma aceitação muito grande, né? É que às vezes o pessoal busca assim muito o que está rodando no cinema do modo geral. Mas o que diferencia nossa região hoje de São Paulo? Lá o público é totalmente diferenciado, a diversidade de gente né? E às vezes nós não conseguimos hoje atender aqui da maneira que atende São Paulo. Hoje nós temos tudo uma situação, assim, como se diz, como que eu posso te dizer? Pessoal que é muito reservado. Sim, então, cada um tem um estilo, cada um região tem um estilo, tem um estilo, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos os filmes religiosos, que a gente passa muito, né? Agora o pessoal já começou a pedir e vai vir para nós A Última Ceia, que é um dos filmes que, assim, lá em São Paulo, por exemplo, passa muito pouco. Então, hoje a gente tem como trabalhar isso, né, de uma forma diferente. Mas dentro desses filmes, sempre os filmes da Marvel é um dos filmes que mais dá bilheteria. Disney e a Marvel, ela sempre está na frente das bilheterias. Se fosse falar um nome, assim, dos últimos... Não pegar um ano, tem período de um ano. Qual foi, assim, o recorde de bilheteria que você teve? Qual foi o filme que, assim, lotou, que o pessoal mais procurou? Olha, o último filme que mais lotou mesmo, que a gente sentiu aquela diferença enorme mesmo de bilheteria, né? Foi o filme da Barbie. Aí logo em seguida vem Oppenheimer. Tem alguns filmes assim que às vezes a gente fala, parece que não vai dar, né? Não, mas o pessoal tem uma visão diferenciada e buscam mesmo. O filme nacional hoje para nós, que nós estamos trabalhando bastante em cima dele e tal, mas ainda não tem uma aceitação aqui na nossa região do filme nacional. Mas os demais, se a gente for somar ali, eles ficam muito apareados um com o outro. Nilson, quando você fala assim de buscar várias alternativas, isso é em todo segmento, né, para atrair o público, para fazer um diferencial, tem também aqui as opções de campanhas, que são os baldes temáticos, né? Esse filme aqui a gente foi assistir, adorei, infantil, por sinal, como isso disse. E a procura é muito grande pelo infantil quando a criança quer, vai. Então, assim, tem os baldes temáticos, mais combo de pipoca, ou ingresso, enfim. Como que funcionam essas campanhas? Isso, essas campanhas, normalmente a gente tem lá, o pessoal manda algum material para nós, né? E até os nossos clientes hoje falam assim, mas tinha um balde especial e não vai vir, né? Agora tem um novo filme que vai vir agora,
o novo filme que vai vir agora... Tá tudo na mão dele aqui. Tá tudo na minha mão aqui. Eu gravei aqui, porque como é bastante coisa, né? Como é bastante coisa, daí... Em primeira mão, né, Nilson, aqui. Em primeira mão. Para o mês de abril agora, ó, tem o Super Mario, né? Que é um filme bacana, né? Sim. Muito bem aceito. Tem um filme do Michael Jackson que vem aí também. Olha. Que o pessoal tem perguntado muito. E O Diabo Veste Prada. É um filme também que o pessoal está procurando muito. Então, esses filmes até o dia 30, ele já vai estar em cartaz, vai estar sendo liberado. Por exemplo, O Diabo Veste Prada tem um material exclusivo dele. Sim. Porém, o Brasil não chega todo o material que é apresentado. Né? Esse material mais especial, igual ele vem com uma bolsa, tem vários tipos diferentes, né? Com material mais especial. Mas, às vezes, a gente não consegue chegar aqui, porque é tudo fabricado na Argentina. Então, quando a gente tenta fazer, né, essa compra desse material, às vezes ele chega aqui num custo muito alto para nós. Então, assim, esses baldes são os baldes normais que a gente trabalha, fora as embalagens do cinema. Sim. Né? Então, depende do filme, depende da região, a gente consegue ter um pouco mais de material ali para poder atender. E aí, junto vem esses combos, que nós já faz essas promoções de pipoca, refrigerante, tudo, né? Junto ali para agregar. Então, algumas vêm de fora e outras vocês conseguem fazer por aqui mesmo, né? Isso, tem alguns materiais que é feito, né? Depende, porque assim, quando a gente fala de, com um contrato de 20 dias, né? Então, para você comprar lá fora, às vezes até fora do Brasil, para chegar aqui, vai chegar e já ultrapassou esse tempo, aí o pessoal não quer mais. Então, assim, o que a gente consegue, a gente traz sim para poder atender. Nilson, existe assim uma melhor época do ano para o cinema? O pessoal mais procura? Época de férias das crianças. Né? Agora... Essas crianças se movimentam, hein? Que a criança, né, quando ela está de férias, às vezes os pais não vai viajar ou vem muita gente de fora, né? Então, hoje, o cinema, ele consegue atender, né? E, assim, é divertido, né? As crianças vão dentro da praça de alimentação e tem tudo que elas gostam tem lá dentro, né? Desde as guloseimas lá até o parque, os lugares de diversão para elas, então... Tem o lanche, daí vai pro cinema, tem pipoca, isso, daí quando chega a época de férias, é super lotada a praça. E a gente tenta atender da melhor forma possível. Nós tem, né, os colaboradores, tudo capacitado para poder atender essas crianças, não só essas crianças, né? Quando a gente fala de projetos, né, que a gente tem, nós temos também no cinema, nós atende os autistas. Então, nós tem hoje, nas poltronas diferenciadas, nós trabalha até o próprio filme, nós conseguimos trabalhar com ele diferenciado, que atende eles por causa da claridade, da luz, por causa dos ruídos. Então, hoje o cinema, os filmes já vêm adequado para atender, principalmente filme infantil. Ele já vem adequado para atender os autistas, para não ter nenhum tipo de situação. Então, as pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Mas eu vou, talvez, né, ele não vai conseguir ficar. Não, pode levar, que sempre a gente vai fazendo um trabalho, não deu certo, nós tira, nós acalma, tenta levar de novo para dentro da sala. A gente tem como trabalhar bem isso, né? Poxa, que interessante. E, Nilson, assim, você disse que período de férias aumenta bastante, é o período que mais movimenta o cinema, né? E com as crianças. Nesse período, vocês buscam trazer também mais filmes infantis para atender esse público? Isso. Nessa época, né? Já vem, né, alguns filmes... Seria assim, junho, julho, dezembro, junho, janeiro... julho, janeiro, né? Tem uma época diferente nossa aqui, por exemplo, os filmes que vêm, né, da Disney, lá eles têm umas datas diferenciadas. Nosso mês dos namorados, por exemplo, aqui é no mês de julho, né? E lá é no mês de fevereiro. Então, os filmes de romance, essas coisas já não vêm nessa época. Vem muito filme de Halloween daí para nós. Mas a gente, como o cinema, ele trabalha mais com filme atual. Sim. Mas quando tem uma edição especial, aí eles passam, olha, a gente tem esse filme aqui que está fazendo um aniversário ou tem uma bilheteria maior, então destaca-se esse filme e ele volta de novo para o cinema para a gente atender durante aquele período ali, né? Sim. Então, assim, não é filme antigo que vai vir direto, mas os que dá mais bilheteria, os que o pessoal pede bastante, né? Agora nós estamos com a saga do Crepúsculo aí, que vai passar todos eles, né? Ele está em cartaz e no dia 6 vai ser liberado o próximo, né?
O Harry Potter, por exemplo, ele vem, aí faz um dia especial do Harry Potter. Então, aquele dia é retirado praticamente todos os filmes e é passado somente ele. Nilson, você estava até falando um pouquinho, né, a essa questão. Quando a gente vai para o cinema, a pessoa já é um ambiente especial, né? Então, ali, assim, aquela tela, é a imagem, a projeção, o som, o ar-condicionado, é o espaço por completo, né? A gente vê... A minha filha, por exemplo, quando vai no cinema, ela já falava, vou colocar hoje uma roupa mais quentinha. Às vezes ela quer até levar uma cobertinha, né? Às vezes nem precisa, mas para ela é um ambiente agradável. Porque ela quer curtir o momento do cinema, realmente, né? E sabe que, às vezes, todos esses detalhezinhos, eles fazem a diferença para a pessoa se sentir agradável ali. Principalmente quando se fala em tecnologia também. Então, de que forma que vocês têm buscado essas tecnologias no cinema para atrair o público? Olha, antigamente, né, como eu falei antes, né, era tudo na fita, tudo. Hoje não, hoje nós trabalhamos com equipamento de ponta, né? Hoje nós estamos trabalhando no mesmo padrão da Cinemark, desses outros cinemas, né? A única diferença é a quantidade de sala hoje que nós temos. Então, trabalha tudo com equipamento digital. Então, assim, é uma coisa totalmente diferenciada. Às vezes as pessoas falam, mas eu assisto filme em casa. Mas a magia do cinema é diferente. O ambiente, o som é diferente, né? O que se passa na tela é diferente. A forma da gente tratar esse filme, ele sendo 3D ou em HD, se torna uma coisa totalmente diferente, uma experiência nova. As poltronas também, tudo, hoje né? nós trabalhamos com a poltrona semi-VIP, né? É um tipo de poltrona só, mas muito confortável. Nós temos poltrona para obeso, né? Tem os lugares dos cadeirantes, nós temos os lugares especial ali, porque assim, o cinema, ele tem uma quantidade de capacidade que a gente atende somente os autistas, né? Então, os cadeirantes também. Então, ele chegou lá, o cantinho deles lá já está reservado, a poltrona está reservada, né? Hoje, uma coisa muito interessante, os autistas hoje nós não cobram, né? Olha! Essa quantidade que nós temos de 10% da sala não é cobrado nem dele e nem do acompanhante. Se caso, né, um dia que esgota toda a sessão e aí... a gente conseguiu ali colocar aquela quantidade de autista, aí sim o acompanhante vai pagar, né, no caso, 50%. Mas é muito raro isso acontecer. Normalmente ele vai para acompanhar algo que acompanha também o cadeirante ali, ele entra junto, que ele faz parte ali desse pacotinho ali que a gente recebe com todo amor, com todo carinho ali. E é até interessante, assim, aproveitando, já seguindo o gancho né, desse olhar que vocês têm, hoje o Cine Center, ele tem bastante parcerias, enfim, com a comunidade, pode-se dizer assim, né? Então, assim, às vezes, escolas que levam lá, que nem teve a APAI também, né? Enfim, não me recordo de todas, até você pode me ajudar nisso, mas, assim, vocês abriram um espaço para as pessoas terem essa experiência do cinema também com essas parcerias, né? Isso. Hoje nós atende não só os projetos, né? Os projetos que a gente atende, hoje todos os CRAS, a PAI. Olha. Hoje nós atende a PAI de Santa Helena, de Vera. Outras cidades Feliz Natal, também. de outra cidade que vem até o cinema, né? E é uma coisa diferenciada. Não tem nem como explicar, né? Quando essas crianças entram dentro do cinema. Quando elas prestam atenção de tudo no que está acontecendo ali ao redor, né? E não só isso, né? Nesses projetos que a gente atende, normalmente o projeto ele vem completo. As crianças pega o refrigerante, a pipoca ou o suco, assiste o filme, no final nada disso tem é um cobrado, coffee né? break. Não. Isso e um café com a avó Graça ainda depois, isso, né? A avó Graça é uma grande parceira nossa, né? Sempre está lá ajudando, colaborando, né? Nesses trabalhos social. Assim, o ano passado nós chegou a atender em torno de 1.600 crianças voluntárias, né? Que são algumas escolas também que você vê que as crianças não têm esse acesso, né? Às vezes os pais não conseguem, não têm o tempo para poder levar, então a gente consegue atender de uma forma geral. Né? Então o projeto a gente contempla uma quantidade, mas também tem os projetos escola, né, que é para as crianças, né, que faz parte da cultura, para entender também da onde que nasceu tudo isso, né? Sim. Então, nós faz um preço bem diferenciado e leva as escolas,
também tudo programado ali, né, dentro dos horários de cinema, né? Tem tudo esse cuidado para não atrapalhar o horário de aula e os professores conseguir fazer também um bom trabalho, que depois daquele filme ali, ela gera uma matéria dentro da escola, né? Tem uma expectativa de trabalhar com coisas diferenciadas. Continuam estudando dentro da sala de aula, sempre, né? Assim, é um ambiente diferente, mas que faz com que elas fiquem mais à vontade, e isso também, né, eu acredito, a gente tem bastante matérias dos professores falando, olha, eles tiveram um desenvolvimento bacana quando a gente explicou dessa matéria de uma forma diferente na escola, né? E nisso eu já estive lá, né, junto com vocês, fazendo a matéria, a reportagem, para exibição nos veículos de comunicação também, né? Assim, às vezes a alegria que se eu não me engano, acho que foi o pessoal da PAI que a gente foi acompanhar da última vez, e a alegria deles de estarem lá, né, de ter essa oportunidade de ir para o cinema. É um momento diferenciado, igual você contou aqui, vai lá, assiste um filme, você sair daquele espaço escolar também e ir para um lugar diferente, com seus amigos, além de chegar lá, ganhar a pipoca, o refrigerante, depois aquele café delicioso que a avó Graça proporciona, né, com os lanchinhos. Então, gente, a alegria deles é algo assim que surpreende, né? Assim, é uma alegria que contagia quem está ali por perto. Sim, sabe, é muito gratificante. Sim. Hoje para nós, você vê aquelas crianças naquela alegria, né, que vai participar de um evento diferenciado. Exatamente. Nós, assim como está todos os dias, né, para nós é uma coisa praticamente normal. É o trabalho, né? A nós rotina. temos um acesso muito fácil. Agora, quando a gente vê os assistidos da PAI, né, muitos cadeirantes, o cuidado que aquele pessoal tem também de chegar lá, porque tem algumas crianças que elas não podem comer a pipoca, né, o refrigerante, então é levado uma papinha. Então a gente ajuda elas lá, esquenta essa papinha, vamos ajudar da melhor forma possível aqui para conseguir atender eles, que ficam, né, contentes, que consigam, né, desfrutar de tudo aquilo que a gente tem lá, né? Não só essas entidades, né? A gente tem também algumas outras escolas, as igrejas. Hoje nós fazemos alguns trabalhos com documentários no cinema, né? Tem uma faculdade que sempre monta lá alguns filmes, algumas coisas para poder apresentar, e nós hoje conseguimos atender essa demanda no cinema. Não somente o filme, mas palestra, tudo isso a gente consegue atender no cinema. Olha que bacana. Então, às vezes o pessoal que tiver interesse, como é que é feito? Daí, no caso, para fazer uma palestra ou precisa fazer a exibição de um material, um documentário que exige um espaço de cinema, aí já entra a parte comercial, como funciona? Isso, aqui aí a gente tem que se adequar dentro do padrão, né, do cinema, porque como, né, nós temos pouca sala, então o espaço que a gente tem, ele é curto, mas sempre a gente consegue, né, uns horários ali para estar atendendo a população do modo geral. Isso, e é interessante até ser divulgado e falado, né? Porque às vezes a pessoa procura um espaço para conseguir realizar esse tipo de trabalho. E lá vocês hoje conseguem, né? O pessoal abre para vocês conseguirem também disponibilizar e alugar o espaço também, né? Isso, nós conseguimos, sim. Então, tudo isso dentro de contratos, né? Por conta dos contratos que a gente tem com as distribuidoras. Então, às vezes, a gente fecha um contrato de 30 dias ali, mas nos próximos 30 dias a gente consegue adequar de colocar alguma programação diferenciada dentro do cinema. Né? A gente tem recebido várias situações diferentes, né, para tratar dentro do cinema, e é bacana. Porque, como a gente fala, né, um ambiente diferenciado, então, às vezes, aquilo chama a atenção de uma forma diferente. Sim. Para quem está lá dentro, né? Nilson, quando o filme ele é exibido, até te perguntar isso antes, lembrei novamente aqui, vocês têm alguém que fica o tempo todo lá, cuidando tudo que acontece na sala? Quiser lá pela segurança, tudo, como funciona quando o filme está sendo rodado? Isso. Hoje nós temos o nosso projetista, né, que é o responsável. Então, antigamente era mais complicado, porque quando colocava a fita lá, corria o risco da fita arrebentar, a gente tinha que ir lá e emendar ela de novo para o filme continuar. Então, volta e meia no cinema dava aquela travadinha, né? Quando dava trava é porque a fita tinha arrebentado e a gente tinha que fazer isso. Hoje não, hoje tudo mais moderno, tudo digital. Então, o filme é solto na tela e esse rapaz que é responsável por essa projeção, aí ele acompanha os clientes dentro da sala, desde a bilheteria ali, quando o pessoal entra, e sempre o pessoal vai ver que tem alguém ali que vai entrar dentro da sala para verificar se está tudo em ordem, se não está. Né? Hoje nós temos um trabalho muito grande voltado
as crianças, né? Então, assim, hoje o nosso cinema, todos os cinemas, eles é liberado para o pessoal entrar com bebida alcoólica. O Cine Center, não. Por conta do trabalho e a quantidade de adolescente, de criança que nós recebemos hoje no cinema, então fica meio complicado, que pode acontecer de um dar uma bebida alcoólica para um de menor, né? Então tem tudo isso. Então a gente já optou por não trabalhar. É questão de segurança, né? É questão de segurança, né? Às vezes o pai fica, mas a minha criança vai lá no cinema, vai ficar lá dentro sozinha. Não tem problema nenhum, nós cuida tudo certinho dessas crianças, né? Dos adolescentes que tá lá, sempre vai ter alguém entrando, olhando se tá tudo ok, se tá dentro do padrão, né? Sem fazer nenhum tipo de bagunça, nem nada. Sim. Quando acontece algo, né? A gente chama a pessoa, conversa com ela, olha, aqui é o cinema, tem mais gente assistindo, porque tem aqueles levados, sabe? Tem aquela garotada lá que gosta de fazer uma bagunça dentro do cinema, mas a gente tá sempre cuidando, sempre é um lugar divertido, né? Um lugar assim que vai para descontrair, então a gente às vezes, né, tem aquela certa regras cautela. Também, né? Tem umas regras, né? A gente tem que se dar uma segurada porque olha, quando a molecada tá danada, junta, né, aquele grupo, né, de 10, 15 e fica divertido, né? E assim, e até antes vocês já orientam, né? Já tem aquela orientação que passa, olha o celular. Depois você vai, claro que você vai poder dar risada, se divertir, mas evitar de ficar falando o tempo todo para não atrapalhar quem está ao seu redor, né? Isso, aí Só na os nomes, tela, né? lugar. A gente já solta na tela Sim. aqueles avisos para assim, as pessoas, né, ter uma noção de que como a poltrona fica uma do lado da outra ali, então acaba Sim. atrapalhando, né? Se ficar ali atendendo no telefone e tal. Então aquelas regrinhas ali, as pessoas respeitam muito, né? Então isso ajuda o nosso trabalho, ajuda com que as pessoas chegam e se divirtam bastante. Dificilmente você vai estar num filme onde vai ser um filme infantil que você vai ficar quietinho ali, não tem como. Não tem como. Aí alguns pais, algumas mães falam, o tio vai brigar com você. Falo, não, o tio não briga não, o tio vai, né, vai conversar com você, se estiver atrapalhando a gente vai explicar certinho, mas nós conseguimos atender da melhor forma possível para que, né, atende todo mundo de uma forma que fiquem contentes com o nosso trabalho, que a gente consiga fazer um bom trabalho lá dentro. Afinal, ali é alegria, é um momento de lazer, de união da família também, enfim, dos amigos. É um comércio diferente, né, Nilson? O pessoal hoje até em questão de valores, né? O pessoal fala assim, mas o cinema tudo é caro. O cinema antigamente era caro. Hoje não, hoje diferenciou muito, principalmente depois da pandemia, né? Então teve umas novas leis, umas novas normas que entrou, que hoje o cinema, você entra com mercadoria que a gente trabalha no cinema, você pode entrar com a mesma mercadoria dentro do cinema. Né? Não tem mais aquele negócio daquela venda casada. Mas aí a bebida alcoólica não pode, refrigerante de 2 litros, 1,5 litro não pode, que a gente trabalha com lata e 600, né? Então, assim, é tudo para manter a sala mais organizada possível. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu queria levar alguma coisa. Pode levar, não tem problema nenhum. Né? A gente, sempre nós temos... É uma empresa que nós precisamos pagar o filme, nós temos a pipoca, nós temos tudo. Mas o pessoal entra, sim, com a mercadoria sem problema nenhum. Nilson, e para a gente finalizar aqui, então, até gostaria que você falasse um pouquinho para nós, como que você avalia a importância hoje do cinema para a cultura e lazer aqui da cidade? Olha, do modo geral, ajuda muito, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que hoje nós temos de cultura, né? Na cidade, o que a gente tem de lazer, tem muita coisa. Sim. Só que é públicos diferentes, né? As pessoas hoje do cinema, ela gosta do cinema, a do futebol, e aí, principalmente finais de semana, né? Mas ela ajuda muito, né? No desenvolvimento, porque, assim, existem muitos filmes muito educativos, né? Nós temos uma classificação de idade ali que a gente preserva muito isso. Então a gente trabalha tudo dentro dessas normas para que a gente tenha um entretenimento, né, que agrade o maior público possível, né? Então, de segunda a segunda o cinema funciona do horário de 2 horas da tarde até meia-noite, né, que é a nossa última sessão que finaliza meia-noite. Os horários de cinema normalmente são horários padrões, né? Então, o mesmo horário que a gente vai ter no cinema aqui, vai ter lá em São Paulo, vai ter lá no Rio, vai ter em todo lugar, né? Mas a gente sempre tem alguns trabalhos diferenciados, que faz um horarinho diferenciado ali, por conta dos pais, às vezes, final de semana não consegue tal horário, aí a gente consegue fazer essa diferença também. E, Nilson, sem contar que, assim, a gente fala aqui de Sinop, mas quantas pessoas que vêm para cá justamente
para vir aproveitar o cinema? Assistir aqui, né, o filme. Sinop a gente sabe que é um polo, então a pessoa vem fazer compra, aproveita, vai lá no cinema, vai no mercado, enfim. Só ali, igual você falou, tem tanta opção que a pessoa pode aproveitar. Só ali no Supercenter, né? Sim. Na região ali de São Cristóvão, onde está o mercado hoje, só ali, gente, quanto comércio funcionando. Então, assim, o quanto que esse momento de lazer, ele também impulsiona o comércio da nossa cidade como um grande atrativo para a chegada de outras pessoas e consumir como um todo no nosso município, né? E isso, hoje, né, as redes sociais, ela ajuda muito, né? Então, não só em Sinop, mas igual você falou, né? Hoje, de Guarantã para cá, Alta Floresta, o pessoal vem muito. Guarantã, Alta Floresta, Colíder, Santa Carmen. É porque, assim, às vezes as pessoas falam, né? não, eu quero assistir esse filme. E tem filme que nós tem o pré-lançamento aqui na quarta-feira, que às vezes não teve o pré-lançamento em São Paulo. Olha só. Às vezes a gente tem algumas prioridades, né? Como o nosso cinema, ele foi, né, o ano passado, ano retrasado, campeão de bilheteria, né, individual. Então, assim, a gente consegue algumas coisas que traz em primeira mão para nós. Então, esse pessoal vem de fora para poder assistir esses filmes e a gente consegue atender da melhor forma possível. Não só isso, né? A gente está sempre inovando, sempre trazendo coisas diferentes. Na praça de alimentação, por exemplo, os dias de jogos, de campeonato, né? Tem um público diferenciado na praça de alimentação. Agora nós temos esse ano a Copa do Mundo, né? Então, a Copa do Mundo vai trazer uns horários diferenciados. Então, nós vamos atender na praça de alimentação com telão. Então, a gente vai ter uma estrutura bacana para atender o pessoal que chegar tanto de fora quanto os daqui, né? Quer reunir, quer fazer aquele negócio bacana, nós temos a praça de alimentação. Olha aí que legal, gente. Informação em primeira mão para você. Mais um spoiler, então. E Nilson, isso aqui é bem interessante a gente falar, né? Então, na Copa, nesse período aí, as pessoas terão a oportunidade de estar na praça de alimentação ali no Machado Supercenter, né? E acompanhar, assistir lá, vibrar, torcer juntinho. E como é que vai funcionar? Como é que vocês pensam em preparar ali o espaço? Hoje nós temos uma estrutura, né, de colaboradores Colocar que conseguem atender aquela quantidade. Nós temos o telão, som, né, que a gente tem que aumentar por conta da capacidade de pessoas que vai. Então, o ruído é mais alto, né, e a gente consegue também, né, trabalhar isso dentro daquele ambiente ali. Com toda a segurança, nós temos todo esse amparo, né, de segurança, da presença da polícia, de tudo isso, né, que trabalha junto com a gente ali para manter bem organizado, né? Vocês querem levar alegria e emoção para as pessoas, Isso, e né? que as pessoas fiquem à vontade, né, dentro daquele ambiente. Então, é feito todo um trabalho em cima dessa logística aí para a gente conseguir atender. Nilson, para a gente já também ir concluindo aqui, você trouxe alguns combos legais aqui para o nosso público, né? Isso, vou deixar a seu critério, né, para poder fazer alguns sorteios desses brindes. Esses brindes são tudo atual, né? Um balde especial, né? Do Cara de Um, Focinho do Outro, né? Do Estrelar, que é um filme novo que chegou agora. O Crepúsculo, que também está passando. E aí dentro também tem os ingressos, né? Tanto 2 ingressos do filme e um ingresso da pipoca, que é um balde de pipoca. Olha, gente, então a pessoa, né, que participar aqui conosco vai ter a oportunidade, né? A gente vai estar divulgando, então, nas redes. Isso. Né, vamos conversar aqui com a direção que ele já trouxe. E aqui em mãos, a gente tem o balde de pipoca e tamanho aqui top, né? Esse é o de 5 litros. 5 bastante litros pipoca. Esse eu acho que é o maior, não é, Nilson? Hoje o pessoal fala assim, né? Mas como que compra pipoca no cinema, né? Sim. Hoje nós trabalhamos com a embalagem PAMAG, o balde de 3 litros e balde de 5 litros. Olha que ele trouxe mais top para você participar, viu, maior. gente? Aí tem aqui os ingressos, 2 ingressos, pode levar você acompanhante, e mais o vale de pipoca para você, né? Aproveitar, já leva lá o balde e vai estar ganhando a pipoca também. Nilson, nosso muito obrigado, então, né, por você também trazer aqui os brindes para o pessoal que acompanha aqui a CDL, e deixa o espaço para suas considerações finais. Isso, hoje nós estamos lá atendendo da melhor forma possível, né? Aguardando todos esses clientes. Hoje a gente costuma fazer assim, que nós faz qualquer negócio, né? Sim. Qualquer um que chega lá, eu quero assistir o filme, eu quero fazer isso, nós dá um jeito, a gente consegue né, colocar todo mundo dentro da nossa praça de alimentação. É sempre um prazer, né, de atender as pessoas com carinho,
de ver, né, as pessoas chegar e se sentir bem no nosso negócio, né? Sim. Verificar que não é só um cinema, tem tudo uma magia, né, que acontece dentro desses filmes, né? Desde a pipoca, desde o refrigerante, o som, tudo isso, né, um agrupamento ali que faz uma diferença enorme. Então fica o convite para todo mundo, a hora que quiserem aparecer no cinema, hoje eu não tenho nada para fazer, nós temos o cinema que vai estar lá para acolher, né, com aquele friozinho, pode levar o cobertor, pode levar a jaqueta, porque a magia do cinema, na verdade, é tudo isso, né? É o frio com a pipoca, o refrigerante, né? Às vezes as pessoas falam assim, a pipoca do cinema é diferente. Sim, nós trabalhamos com material diferente, né? Para ter isso, né? Porque não é a mesma pipoca de casa, né? para ser diferente. Mas é um prazer, né? Estar aqui junto com vocês. Nós vamos vir mais vezes, vamos trazer mais promoção, trazer mais brinde, trazer mais novidade aí que vai rodando aí no cinema. Com certeza, o espaço está aberto aqui para vocês, viu, Nilson? E é uma alegria gigantesca receber você aqui. Parabéns, são 26 anos, né, de Grupo Machado. E essa responsabilidade gigantesca, como você disse, quem passou ali na praça de alimentação, né, foi para o cinema, já viu durante todo esse período o Nilson por lá, né? Então, hoje, como gerente do cinema, do Cine Center aqui, que fica em anexo ao Machado Supercenter, e gerente geral do espaço da praça de alimentação, né? Então, parabéns para você pelo seu trabalho que você desenvolve por lá, sempre com muita maestria, porque 26 anos em uma empresa realmente é algo que você conquistou, Nilson, né? Que você conquistou para hoje ocupar assim, essa função, né, de tamanha responsabilidade em uma empresa tão conceituada igual é o Grupo Machado. Então, parabéns para você, muito obrigada por você ter vindo aqui, contado um pouquinho dessa história, compartilhado conosco esse dia a dia e essas curiosidades do cinema que às vezes as pessoas tanto perguntam como é isso, como é aquilo, e você hoje participar conosco aqui, levando também a alegria e o lazer para a comunidade, além desse fomento do comércio que a gente sabe o tanto que impulsiona. Sim. Eu que agradeço. E vamos aguardar vocês também, né? Ir lá, aparecer lá sempre que sobrar um tempinho, né? Pegar as crianças e levar para o cinema. Com certeza estaremos por lá. E eu e você temos o nosso próximo encontro. É aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.